noite. Vocês que estão de pé aí no fundo, tem cadeira aqui na frente, ó. Se vocês quiserem sentar, tem cadeira aqui na frente, para vocês sentarem. Bom, pessoal, naturalmente eu vou começar com os agradecimentos. Queria agradecer demais a direção do colégio de vocês. O convite para mim, Ricardo, é uma honra estar aqui no Guarujá, no Colégio Adélia. Poder colaborar com o trabalho dos professores também aqui presentes. Gostaria de agradecer a participação deles, a presença deles. Mas eu queria fazer um agradecimento extremamente especial a vocês por vocês estarem aqui. O que eu vim fazer aqui, nada é eu acho. Nada. Se por acaso rolar nessa nossa conversa alguma coisa, eu posso pontuar. Vou falar, olha, isso eu acho. Mas 99% das coisas que eu vou mostrar para vocês é o que está acontecendo agora no mercado de trabalho. O mercado de trabalho de todos vocês, nos próximos 2, 3, 4 ou 5 anos, estarão no mercado. Para você não ser pego de surpresa e falar, eu não sabia disso. Uma escola, quando ela tem uma visão, quando ela tem um compromisso de qualidade na educação, ela não te oferece só formação. Além da formação, ela te oferece informação. Não adianta nada você tirar 10 em todas as disciplinas, porque não é isso que as empresas estão esperando. O que a empresa quer é um jovem bem formado, mas muito bem informado. Como a direção e os professores sabem disso e desejam isso para vocês, aqui na escola vão te oferecer formação com informação. Haverá tempo para as perguntas durante a minha fala e no final também, se alguém quiser trocar ideia, estou aí para trocar ideia. Papo reto, vamos ao que interessa. Vamos lá. Eu dei esse nome, escolha um curso que é a sua cara, porque você tem que fazer exatamente isso. Faça exatamente aquilo que você gosta. Não tem coisa pior na vida do que você levantar segunda-feira e falar assim, ai meu Deus, tenho que ir trabalhar. Aí na terça a mesma coisa, na quarta, e quando chega a sexta-feira você fala assim, graças a Deus é sexta-feira, amanhã é sábado, não tem que trabalhar. Só que vai chegar a segunda de novo. Então escolha exatamente aquilo que você gosta. Tenha prazer em ir trabalhar. Não tem coisa melhor do que você levantar de manhã e falar assim, vou trabalhar, feliz da vida. Não abram mão na sua vida dessa oportunidade. E essa oportunidade é uma característica de você definir isso. Não são os professores, não é seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, sua esposa que vão definir isso para você. É você que tem que definir isso. Nesse intuito, o que a escola te oferece aqui, além da formação de qualidade, é informação de qualidade, para você fazer exatamente aquilo que você gosta. Vamos lá. Hoje vocês estão numa época de buscar conhecimento, e através do conhecimento vocês virem para o mercado de trabalho. Hoje, quem está no mercado de trabalho precisa continuar buscando conhecimento para se manter no mercado de trabalho. Primeiro assunto, pessoal, parar de estudar nunca mais nas nossas vidas. Para o resto das nossas vidas, nós temos que buscar mais competências, habilidades, conhecimento e informação. Isso é para o resto das nossas vidas. Alguém pode falar assim, não, eu vou me informar, depois eu vou parar. Você pode parar, mas é um direito seu, mas é minha obrigação de falar, cara, se você parar de estudar, o mercado vai parar com você. Tá? Outra coisa, o cenário do mercado de trabalho, normalmente a gente tem aquela percepção, tipo assim, qual o potencial de emprego que eu tenho aqui no Guarujá? Isso é um erro. O mercado de trabalho de vocês não é a cidade onde você mora, é no planeta onde você mora. E é nesse sentido que os professores estão te preparando. Não estão te preparando para a cidade, estão te preparando para o planeta. Então o que eu vou colocar aqui é de forma global em termos de mercado. Que tipo de profissional eu tenho que ser para eu disputar uma vaga no mercado global? Tá? Em termos de cenário, nos próximos 10 anos, o Brasil vai ter oportunidade de fazer tudo isso daqui. Existe um comentário muito curto que eu vou fazer sobre o cenário atual dessa circunstância econômica que está aí, que na verdade essa circunstância econômica não é problema econômico, é problema político.
Nós precisamos virar a página da política para voltar os investimentos. Mas isso vai acontecer esse ano, com certeza, e essa página vira. Virando essa página, o cenário de investimento volta. Por que eu estou falando de cenário? Se no ano passado, você por acaso queria trocar seu celular, queria trocar seu computador, queria trocar seu videogame, queria viajar com a sua namorada, qualquer investimento que você pensou em fazer, e você viu que a circunstância estava mais ou menos difícil, você adiou esse investimento. De 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais. Os grandes investidores fizeram a mesma coisa que nós. Só que eles adiaram 1, 2, 5, 10 bilhões de reais, ou se quiserem, bilhões de dólares. Estão esperando ver como que a coisa vai ficar para voltar a investir. Nesse cenário de investimento, o cenário é esse daqui. Tudo que a gente vai ter que fazer nos próximos 10 anos: aumentar a produção do petróleo e gás na camada do pré-sal rapidinho, para a gente não ficar com esse mico do petróleo na mão, porque está sobrando petróleo no planeta. Todos os investimentos que estão sendo feitos nas Olimpíadas agora em 2016, Olimpíadas é o maior evento do planeta, nenhum evento se aproxima das Olimpíadas. O ganho que um país tem de receber as Olimpíadas, não é esse papo de, vai ficar com estádio, isso é o mínimo. Mas na verdade o conhecimento técnico e científico que se tem com a organização das Olimpíadas, o que nós vamos ver em termos de tecnologia, em termos de análise de performance, em termos de equipamentos para controlar quem está dopado, quem não está, são coisas que são extremamente avançadas, coisas de primeiríssimo mundo. E nós no Brasil vamos ter acesso a toda essa tecnologia, não só no aspecto esportivo, como também no aspecto de turismo, como também no aspecto de segurança pessoal e corporativa. Nós vamos ter uma oportunidade de assistir o que há de mais top em termos de todos esses segmentos. Em termos de infraestrutura, em termos de aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, meio ambiente, energia, habitação, hotelaria, já se sabe que o Brasil vai ter oportunidade de investimentos nos próximos 10 anos na ordem de 17 trilhões de reais. Para a gente ter uma ideia do que é 17, em termos de volume, 17 trilhões de reais, o PIB do ano passado foi de 3 trilhões. Não faltará oportunidade para grandes investidores, médios investidores, virem para o Brasil, ou mesmo os investidores do Brasil, investirem em tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje 163 aeroportos, pequenos, médios e grandes. Nos próximos 10 anos, o Brasil vai precisar construir mais 200 aeroportos. Nós vamos precisar produzir um exército de jovens capazes para tocar todas essas frentes de obra que a gente vai ter. Esse porto que está aqui do lado, é o maior porto da América Latina, mas é um porto extremamente antigo. Nós temos que modernizar o Porto de Santos e todos os portos que a gente já tem hoje no Brasil. Além de modernizar todos os portos, nós vamos ter que construir muitos novos portos. Nós vamos ter que aumentar toda a nossa malha ferroviária, toda a nossa malha rodoviária. Para isso, nós vamos ter que ter uma preocupação enorme com o meio ambiente, resolver problemas de mobilidade urbana. Se tem alguém aqui de Santos, se você lembrar como era Santos há 20 anos atrás, que você andava na rua com certa tranquilidade, vai hoje no centro de Santos para você ver a dificuldade que você vai ter. Nós vamos ter que arrumar profissionais que vão trazer soluções para a mobilidade urbana, como cidades como Santos, que está caótica já. E tudo isso quem vai resolver? Vocês. Porque o mercado está à espera de vocês, para vocês irem trabalhar nesses projetos para resolverem todas essas soluções. Tá? Essa foi a capa da revista The Economist, a revista mais importante de economia do planeta, uma revista inglesa. Recentemente nós fomos capa dessa revista, onde mostrou que países como Brasil, Rússia, Índia e China começaram a diminuir a taxa de crescimento, pelas mais variadas razões. Cada país com suas próprias características. No caso do Brasil, essa revista, há quase um ano atrás, essa revista já sinalizava problemas de má gestão e problemas de corrupção. Por isso que o Brasil deixou de ser um excelente país em termos de investimentos, porque ficou muito dúbio se vale a pena investir num país como esse ou não.
Mas isso, como eu falei no início, isso é uma página política. Virou a página política, tudo volta à normalidade. Nós vamos ter que construir 200 aeroportos, vamos ter que melhorar os nossos portos, vamos ter que melhorar nossas rodovias, construir mais hotéis, porque o potencial turístico de um país como o Brasil é gigante. É gigante. Você tem turismo próprio para a região sul, turismo para a região sudeste, turismo para a região nordeste, turismo para a região norte e turismo para a região centro-oeste. Cada região com uma determinada característica. Vamos ter que produzir profissionais para atuarem nessas áreas. Mas quando a gente vê notícias, e há muito tempo a gente vê notícias como essa, que mostram que jovens no Brasil são 45% desempregados, essa é uma pesquisa que foi feita em 2006, com jovens na faixa dos 16 aos 24 anos. Quando você vê uma notícia como essa, a primeira coisa que acontece na tua cabeça é tipo assim: pô, cara, será que eu vou ter oportunidade no mercado? Será que o que eu estou aprendendo, será que a escola que está investindo, que eu estou investindo, será que a escola sabe disso? Aqui sabe. Aqui a escola não está preocupada em fazer você só tirar 10. A escola está preocupada em você se formar muito bem e ser um cara muito bem informado. É isso que o mercado de trabalho está atrás. E quando eu falo mercado de trabalho, eu não estou falando do mercado local. Eu estou falando do mercado global. Tá? Não poderia deixar de tocar nesse assunto, principalmente com essa turma aqui, que é um assunto... Quando você se formar aqui no ensino médio, esse título na sua vida vai ser importante? Importantíssimo. O pessoal do técnico, esse título na sua vida vai ser importante? Importantíssimo. Se você for para o ensino superior, esse título na sua vida vai ser importante? Cara, importantíssimo. Mas o título mais importante que você vai carregar na sua vida é o seu título de eleitor. A gente só vai resolver problemas no Brasil com o nosso título de eleitor. Amanhã, quando você tiver seu filho, sua filha, eu espero que você repita isso para eles também, que o título mais importante na vida dos seus filhos também será o título de eleitor. Nós precisamos ir às urnas, escolher. Esse ano de 2016, nós vamos ter eleições municipais em todo o Brasil, são 5.500 municípios, são 5.500 novos prefeitos. Se você multiplicar, são 55 mil vereadores que nós vamos ter que eleger. Nós temos que eleger gente competente, gente gestora, gente honesta. Basta de corrupção. Basta. Nós precisamos dar um basta. E a geração de vocês, só para vocês terem uma ideia, esse número é de 2008, que o de 2012 ainda não saiu. O Brasil tem hoje 28 milhões de jovens com direito a voto. Vocês sozinhos definem hoje quem será o próximo presidente da República. E se a gente tiver a capacidade de escolher pessoas honestas, capazes, esse processo anda mais rápido ainda, em termos de modernização e investimento. É a hora da gente dar um basta na corrupção. Não é, você não vai votar num vereador porque ele é seu amigo, ou um cara que é prefeito porque ele é seu amigo de boteco, de balada. Você tem que votar se o cara é bom, se o cara é gestor, se o cara é competente, se o cara é honesto. Faz 30 anos que nós estamos votando em gente que não dá conta de fazer uma coisa honesta. Basta. A minha geração, eu tenho 60 anos, não teve essa capacidade. A gente acabou elegendo muitas pessoas erradas. Eu espero que a geração de vocês não cometa os mesmos erros que a minha geração cometeu. Vamos eleger pessoas honestas, gestores, gente competente, porque daí o Brasil, toda essa potencialidade vai vir muito mais rápido. Vindo mais rápido, o mercado de trabalho aumenta assustadoramente. Tá? Em termos de mercado de trabalho, existem várias formas de trabalho. Existe muito pouco emprego hoje e existe muito trabalho hoje. Qual a diferença? O emprego, na verdade, o famoso conhecido emprego fixo, ele foi criado na época da Revolução Industrial. Isso faz mais de 90 anos. De lá para cá tudo mudou, os produtos mudaram, as pessoas mudaram, as cidades mudaram, os países, tudo mudou. Nasceram novas formas de trabalho além do emprego fixo. Para vocês terem uma ideia, para os alunos que estão hoje no ensino médio, de cada 100 alunos que estão no ensino médio hoje, menos de 20 vão ter emprego fixo. Vai acabar o emprego? Não. Nasceram novas formas de trabalho. Além do emprego fixo, você vai poder trabalhar em tempo parcial, terceirização, trabalho por projeto, teletrabalho, telecommute ou empreendedorismo. O trabalho em tempo parcial não quer dizer que seja pouco tempo.
é que quando você foi contratado, o trabalho que você... Você pode abrir para mim, por favor? Quando você foi contratado, o projeto que você vai trabalhar, ele já havia começado e você perdeu o início porque você não estava na empresa. Obrigado. Você não estava na empresa. Mas quanto mais competências, habilidades, conhecimento e informação você tiver, mais projetos você vai trabalhar, mais tempo você fica na empresa. Terceirização, vou dar um exemplo. Se você pegar o seu celular agora e resolver enviar um SMS, um WhatsApp para alguém, você acha que esse serviço é um serviço da empresa de telefonia móvel que você contratou para o seu celular. Não é. A empresa de telefonia móvel que você contratou para o seu celular, contratou uma outra empresa que tem um produto, por exemplo, chamado SMS, e oferece esse serviço para a sua operadora. Isso chama-se terceirização. É muito comum hoje no planeta a terceirização dos serviços. Antigamente a terceirização era uma política de transformar uma coisa mais baratinha. Hoje não é isso. Hoje a terceirização, você está contratando uma empresa que o cara domina aquilo que a empresa precisa. Então você vai trabalhar numa empresa onde a empresa inteira trabalha para uma outra grande empresa. Isso é muito comum hoje, repito, no planeta. Trabalho por projeto, aqui sim você vai pegar começo, meio e fim. O teletrabalho eu vou falar no próximo slide. O telecommuting é a mais recente, a mais nova de todas elas. Ela nasceu há aproximadamente 5 anos. Veio para o Brasil há aproximadamente 5 anos. Há 5 anos atrás, as grandes empresas começaram a perceber que, chegando a agosto, determinados executivos estavam com um grau de estresse elevadíssimo. E eles achavam que esse estresse era decorrente do volume de trabalho. E foram pesquisar. Pesquisaram e viram que, na verdade, não era em razão do volume de trabalho. Era o estresse diário que o cara tinha de sair, do deslocamento diário. Ele saía de casa, ia trabalhar, e do trabalho ele ia para casa. A dificuldade de mobilidade urbana gera um estresse enorme. Isso faz com que acumule um estresse no cara, a produtividade do cara cai. Caindo a produtividade do cara, cai o faturamento da empresa. O que as empresas fizeram? Combinaram com essas pessoas o seguinte: olha, você vem no máximo 2 vezes por semana na empresa. O resto você trabalha via internet de casa. O estresse desses caras diminuiu, a produtividade aumentou, o faturamento da empresa aumentou. Isso é muito comum hoje. Não é, mas em São Paulo, não, em qualquer cidade do Brasil. Nesse meu trabalho que eu ando do Rio Grande do Sul ao Acre, em qualquer município do Brasil já tem isso. E é nesse sentido que a escola está te preparando. E o empreendedorismo? O empreendedorismo é o mais antigo de todos. O empreendedorismo ele sempre cresce. Quando a economia estava bombando há 4, 5 anos atrás, o empreendedorismo crescia por oportunidades. Tem muitos negócios, tem dinheiro no mercado, então ele cresce por oportunidade. Quando a economia está em recessão, o caso agora, ele também cresce por outro caminho chamado necessidade. O cara perdeu o emprego, ele sobreviver, ele abre um negocinho, então o empreendedorismo ele sempre cresce. E o empreendedorismo é para aquele jovem que pensa assim: eu gostaria de ter meu próprio negócio, tive uma ideia, montei um projeto e vou oferecer esse meu projeto para o mercado. O empreendedorismo ele sempre cresce. Por sinal, é o que mais cresce no planeta hoje. Tá? Por que nasceram essas novas formas de trabalho? Porque hoje todas as empresas buscam racionalizar o uso do fator trabalho, reduzir os custos, aumentar a eficiência, adaptar a produção às novas tecnologias e explorar novos negócios. Se nós pegarmos uma pequena lojinha, muito pequena lojinha, aqui na cidade do Guarujá, e comprarmos com o Bill Gates, dono da Microsoft, tanto o Bill Gates quanto o dono da lojinha aqui no Guarujá, se eles não fizerem isso aqui, eles vão ser engolidos pela concorrência. O cara vai fechar o estabelecimento dele. Como nenhum dos dois querem fechar, vão cair aonde? Numa dessas novas formas de trabalho. As empresas não esperam contratar quem saiba tudo, mas aqueles que demonstrem desejo por aprender continuamente. É aquilo que eu falei no início: parar de estudar, nunca mais nas nossas vidas. Não estou falando para você acumular títulos de formado, mas você ir buscar conhecimentos, depois que você se formou, de você buscar um conhecimento, seja um curso extra, participar de um seminário, participar de um congresso, leitura, participar de uma palestra, tudo isso é somar conhecimento. Isso é para o resto das nossas vidas. Tá? No caso do teletrabalho, também conhecido como o voo dos empregos, existem vários exemplos, eu vou citar o primeiro. Existe um hospital nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts,
Esse hospital, há 5 anos atrás, ele trocou toda a central de ressonância magnética. Quando essa nova central estava instalada, o diretor-geral do hospital chamou o diretor de RH. Para quem não sabe o que é RH, é Recursos Humanos, é o departamento que recebe currículos, analisa, chama para entrevista e escolhe os melhores. Chamou o diretor de RH e falou assim: olha, agora que a nossa nova central está instalada, eu quero que você contrate 5 médicos para tocar essa nova central. O diretor de RH foi para a sala dele, entrou na internet, achando que no próprio estado de Massachusetts ele ia achar os 5 médicos. Ele realmente achou um caminhão de currículos. Nenhum currículo com a qualificação que o cargo exigia. O que ele fez? Começou a ampliar a busca dele. Até que ele achou 5 currículos de 5 médicos que, pela dificuldade de achar jovens competentes, e eu estou falando de lá, nos Estados Unidos, ele nem mandou e-mail, ele ligou para os caras. Ligou, se apresentou, falou: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou diretor de RH do General Hospital, aqui nos Estados Unidos. Nós localizamos o seu currículo na internet, estamos atrás de um jovem com o seu perfil, com a sua qualificação. E gostaria de saber se você gostaria de trabalhar com a gente. E o cara do outro lado da linha falou assim: lógico que eu gostaria. Ele falou: então a vaga é sua. Ele falou: nossa, que ótimo, então eu preciso me preparar para mudar. Ele falou assim: mudar por quê? Ele falou: o senhor me ligou, o senhor está nos Estados Unidos, não está? Acontece que o senhor me ligou, eu moro numa cidade chamada Bangalore, na Índia. Ele falou: e qual o problema? Não, teria que mudar. Ele falou: não, o senhor não vai mudar. O senhor vai continuar morando na sua cidade e vai trabalhar para a gente. Como que funciona até hoje o trabalho desses médicos? Agora, hoje de manhã, ou hoje à tarde, com toda certeza, deu entrada no pronto atendimento desse hospital um paciente com determinado quadro, que depois de ter passado pela consulta, o médico solicitou que ele fizesse um exame de ressonância magnética. Terminado o exame, o médico falou para o paciente: o senhor volta amanhã para buscar o resultado. O paciente virou as costas e foi embora. Quando o paciente virou as costas e foi embora, esse médico do pronto atendimento enviou para o colega dele, que é funcionário do hospital, só que o cara mora na Índia, todos os dados do paciente dele. Esse colega recebeu, interpretou, devolveu via internet. Amanhã o paciente vai chegar, o médico vai falar assim: olha, está aqui o resultado do seu exame. O seu exame está mostrando que o senhor tem isso aqui. O senhor precisa operar ou fazer um tratamento, não importa. O paciente vai fazer exatamente aquilo que o médico mandou. Só que o paciente nem imagina que, na verdade, quem deu o diagnóstico do que ele tinha é um médico que mora na Índia e que é funcionário do hospital. Esse e vários exemplos que existem hoje é para mostrar para vocês que o mercado de trabalho de vocês não é local, ele é global. E por ser global, você precisa estar de igual para igual com os melhores jovens do planeta. E o meu papel aqui é te mostrar um caminho, como você pode se tornar um cara de igual para igual com esses caras, tá? A busca por jovens talentosos hoje é no planeta inteiro, não é só no Brasil. O mundo inteiro está atrás de jovens talentosos. Perguntaram para o ministro da Educação indiano no penúltimo Fórum Mundial de Davos por que os indianos são tão desejados. Hoje todas as grandes e médias empresas sonham em ter um indiano no seu quadro de funcionários. E ele respondeu que a razão dos indianos serem muito desejados estava baseado no que ele chamou de 3 E's. O primeiro E, quando ele fala education, ele está se referindo ao fato de, na Índia, os jovens terem oportunidade de estudar numa boa escola, seja no médio, seja no técnico, e quando se formam, eles se formam com um diploma de qualidade. É o seu caso quando você se formar aqui no colégio Adélio. Você vai sair daqui com o seu primeiro E. O segundo E, quando ele fala engineering, na verdade está se referindo à habilidade em tecnologia, coisa que todos vocês já têm e vocês devem continuar investindo nessa habilidade. Jogar videogame é importantíssimo, estar na internet é importantíssimo, ter habilidade de telefone celular é importantíssimo. Quando eu falo em jogar videogame, lógico que eu estou falando que eu não estou querendo dizer para você passar 10 horas por dia jogando videogame, porque vamos combinar, é no mínimo falta de criatividade. Hora de estudar, hora do videogame, hora da internet, tudo tem hora. Hora da balada, hora de namorar, hora de ir para a academia, tudo é uma questão de você se organizar. Mas a habilidade em tecnologia é de fundamental importância hoje, e a geração de vocês já está no código genético da geração de vocês, tá? É o segundo E. Além do conhecimento, habilidade em tecnologia, o terceiro E, obviamente, é o domínio de um outro idioma. Alguém pode estar falando assim: mas Ricardo, eu não vou sair daqui falando fluentemente inglês. Lógico que não. Por quê? Porque não cabe na carga horária. Mas a hora que você terminar o ensino médio, o ensino técnico, lá na frente, a hora que você for fazer outro curso, ou a hora que você terminar, invista na habilidade da fala.
Não é agora que você tem que ter a habilidade da fala. Agora você tem que ter conhecimento de um outro idioma. A habilidade da fala é uma outra etapa que você vai buscar. Ou seja, você vai sair daqui com os 3 E's, de igual para igual, com os melhores jovens do planeta hoje, que são os indianos. Tá? Esse slide aqui eu vou dar uma parada para vocês lerem. Vou abrir para perguntas, pergunte. Não tem essa de fazer assim, cara, não vou perguntar porque eu vou ficar de saia justa, vou pagar mico. Pagar mico é quando você tem oportunidade de perguntar e você perde essa oportunidade. As empresas adoram jovens que fazem perguntas. Pergunte, ninguém aqui tem obrigação de saber tudo. Quando você não sabe uma coisa, levanta a mão e pergunta. Isso é o que todas as empresas no mundo desejam. Jovens que adoram buscar mais conhecimento. Essas são as 14 áreas que mais vão crescer no Brasil nos próximos 15 anos. Tá? Engenharia genética, educação, ecologia, meio ambiente, tecnologia, robótica, logística, relações internacionais, relações públicas, marketing eletrônico, telecomunicações, medicina, direito, segurança pessoal e corporativa, comércio exterior, hotelaria e turismo. Quero deixar uma coisa bem clara. Todos os cursos técnicos entram nessa tabela também. Todos os cursos técnicos. Eu queria fazer, antes de eu abrir para as perguntas, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, levante a mão aqui, quem pretende ser professor. Fique com a mão levantada, por favor. 1, 2, 3. Fique com a mão levantada, por favor. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas para esses 3 que levantaram a mão. Alguém pode falar assim, pô, cara, você vai ser professor? Tanta profissão do futuro, você vai ser professor. Pessoal, todas as profissões são do futuro, desde que você seja um jovem com visão de futuro. Para vocês 3 que levantaram a mão, saibam que vocês estão escolhendo a 2ª melhor área no Brasil nos próximos 15 anos, é ser professor. Bons professores hoje estão sendo disputados a peso de ouro. Se por acaso você tem um irmão ou uma irmã que hoje está na educação infantil, e o governo já sabe disso, corre o risco do seu irmão, quando ele pisar no primeiro ano do ensino médio, ele chegar aqui na escola e não ter professor para dar aula para ele. Isso já é fato. Então, a demanda para os professores é enorme. Se é tua praia, se é tua cara fazer pedagogia, letras ou atuar na educação, invista forte, porque você vai ser disputadíssimo no mercado de trabalho na educação. Pessoal, está aberto para perguntas. Se você não está enxergando algum curso, se o que você está pensando em atuar, você não está se enxergando nesse quadro, é só levantar a mão e perguntar, que se eu souber eu vou responder, com certeza. Na área da engenharia, vamos falar um pouco da engenharia. A falta de engenheiros do Brasil afeta o desenvolvimento e o crescimento nosso. Desde 1999, que o número de engenheiros vem caindo ano a ano no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, para quem pretende fazer engenharia ou arquitetura, ou atuar nessa área, olha quais são os números. Guarde bem esses números. Esses números são da OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fez um estudo em 35 países. Olha só quais são, nesse estudo de 35 países, olha quais são os que mais têm engenheiros e o que menos tem engenheiros. Os 5 maiores, eles fazem um estudo assim, para cada 10 mil habitantes, quantos engenheiros, quantos médicos, advogados, professores, eles fazem vários estudos pelo planeta. Na área da engenharia, olha quais são os 5 maiores e quais são os 5 menores. A Coreia do Sul possui 16 engenheiros para cada 10 mil habitantes. A Eslováquia, 12 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Esses são os 5 maiores. Os 5 menores são a Eslovênia com 4 e o Brasil com quase 2. Nos próximos 8 anos, o Brasil vai ter que saltar de 2 engenheiros para cada 10 mil habitantes para no mínimo 12 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Se for tua praia engenharia, seja ela qual for, ou se sua praia for arquitetura, pode investir, porque o mercado está precisando desesperadamente de profissionais dessa área. Tá? Tanto que o Brasil recentemente fez um acordo internacional com Portugal, aonde
engenheiros e arquitetos portugueses poderão vir aqui no Brasil e ter o seu diploma reconhecido de forma quase automática. Antigamente, um cara que se formava lá fora, quando ele viesse para o Brasil, ele levava 3 anos para revalidar o diploma dele. Hoje, em menos de 30 dias, o cara revalida o diploma dele. Olha quais são as universidades que já estão fazendo isso. A Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Alagoas, Federal do Pará, Federal de Goiás e Federal do Paraná. Isso não vai valer só para engenharia e arquitetura. Isso vai valer para todas as profissões. Por isso, quando você olha as suas notas e fala assim, ah, cara, estou bem na fita porque eu estou na média da minha turma, saiba que você não está bem na fita, você precisa estar acima da média da sua turma. Você vai concorrer com jovens do mundo inteiro que estão vindo para cá. Na área da pesquisa, vamos pegar a área de produção científica e produção tecnológica. Olha só, na área de produção científica, o ano passado o Brasil formou 8 mil doutores, mais do que o Canadá, a Coreia, mais do que a Argentina, 60 vezes mais do que o Chile. Nos próximos 6 anos, o Brasil vai ter que dobrar o número de doutores só para atuar na área da produção científica. Na área da tecnologia, em termos de solicitação de patentes, em 2015, ano passado, o Brasil depositou 464 patentes brasileiras contra 24 mil da Coreia do Sul. Quando você bota crédito no seu celular, e esse crédito dura muito pouco, ele dura muito pouco pela seguinte razão: quando você bota crédito no seu celular, o que a gente mais paga é royalty de patente de gente lá de fora. O que as empresas de tecnologia estão atrás? De jovens que venham trabalhar em novos projetos, desenvolver novas patentes para botar no mercado. Então, tanto a área de produção científica quanto de produção tecnológica é uma área gigante também. Aceleração da história. Esse slide mostra quando foi lançado um produto e quanto tempo esse produto levou para chegar na mão do primeiro consumidor. Olha só, a fotografia levou 112 anos, a televisão, para ser criada e chegar na mão do primeiro consumidor, levou 12 anos, indo para a família dos 4, 8 mil e ao peito somente 1 mês. Os professores, quando passam um trabalho para você, ele não está te dando uma oportunidadezinha de você melhorar sua média. O professor, quando passa um trabalho para você, ele está te ensinando a trabalhar à base de projetos e principalmente cumprir prazo. Quando você entrega um trabalho na sua escola, o professor está te preparando para o mercado de trabalho. Hoje, todas as áreas são a base de projetos. Em termos de aceleração do setor de tecnologia, para quem perguntou do setor de tecnologia, olha só a velocidade de aceleração dele. Avanços tecnológicos ocorridos durante o ano de 2000, no ano de 2000, ocorria a cada 1 hora. No ano de 2013, ocorreu a cada 6 minutos. E em 2020 vai ocorrer a cada 30 segundos. A velocidade do setor de tecnologia é gigante. O potencial dessa área é gigante. Avanços tecnológicos permitem inovações disruptivas como Google, iTunes, Waze, Uber, que ameaçam negócios pré-estabelecidos. Essa é uma das 5 competências mais procuradas hoje no mercado de trabalho. Quando eu digo competência, estou falando para você se formar na área da tecnologia. Se você for fazer nutrição, fisioterapia, medicina veterinária, seja o curso que for, você precisa ter esses conhecimentos básicos na área da tecnologia. Olha só, as competências mais demandadas hoje são noções básicas sobre programação, fluência em dispositivos móveis, ou seja, você ter domínio sobre um telefone celular, cultura digital, que é você buscar ou consultar alguma coisa que você não conheça. Antigamente você ia buscar conhecimento aonde? Na biblioteca. Hoje você vai buscar onde? No Google. Então você precisa ter uma enorme habilidade para entrar no Google e achar exatamente aquilo que você busca. Familiaridade com nuvem e cibersegurança e noções básicas sobre análise de dados. Isso é uma exigência para todos os profissionais de todas as áreas, desde o ano passado no mercado de trabalho. As competências e habilidades do futuro. Olha só, você precisa ter capacidade de negociação, saber trabalhar em equipe, empreendedorismo, planejamento, execução prototipada. Execução prototipada é esse mercado que, com a chegada das impressoras 3D, as empresas começam a fazer um protótipo, que é o primeiro exemplar, numa impressora 3D. Semana passada foi implantado num animal
uma orelha que foi feita numa impressora 3D. Já foi. No Japão, o camarada que tem um terreno no Japão hoje, ele vai numa empresa, ou ele liga para a empresa, compra uma casa, e essa casa é construída em menos de 72 horas. Essa casa hoje é feita numa impressora 3D, tudo por painéis. Aí a empresa vai e monta em 72 horas, a casa está montada. Não? Articulação emocional e senso ecológico. Vamos falar um pouquinho sobre senso ecológico. Pessoal, agora que voltou a chover, se você acha que você vai poder voltar a tomar banho de 45 minutos, esqueça. Água é uma coisa que vai acabar. Banho de 45 minutos, nunca mais na sua vida. Vai sobrar petróleo no planeta e vai faltar água. Então, economia de água não é porque agora voltou a chover que você pode consumir mais. Não, economia para o resto das nossas vidas. Economizar energia elétrica para o resto das nossas vidas. Reciclar lixo é para o resto das nossas vidas. Quem não tiver essa predisposição, está fora do mercado. Falando em ecologia, olha só, em termos de falta de senso ecológico, essa daqui é uma fotografia é um fotógrafo brasileiro que, quando rompeu aquela barragem lá em Mariana, em Minas Gerais, esse fotógrafo, ele é profissional, ele foi acompanhando o avanço da lama, com máquina e com drone. Essa foto ele tirou na hora que um pescador que mora às margens do Rio Doce, que ele vivia da pesca artesanal no Rio Doce, a hora que a lama chegou em frente à casa dele. Essa foto é demais. Olha o desespero do cara e a falta de responsabilidade de uma empresa como essa. Se você tem um irmão hoje que está na educação infantil, quando o seu irmão se formar no ensino médio, nós ainda não vamos terminar de recuperar o Rio Doce. Senso ecológico é uma coisa de fundamental importância em todas as profissões. Olha a foto do Rio Doce antes de romper a barragem. E essa é a foto do mesmo Rio Doce depois que rompeu a barragem. Tá? O que falta aos jovens brasileiros candidatos em processo de seleção? Essa é uma empresa chamada NUB, Núcleo Brasileiro de Estágio. É uma empresa que analisa jovens formados no ensino médio, técnico e superior. Recebe currículos, entrevista e encaminha para o mercado de trabalho. Olha os números dessa empresa. O ano passado, entre janeiro e maio de 2015, entre 4.500 candidatos, 62% foram reprovados de cara. Viram que apenas 1 em cada 4 brasileiros tinha o hábito da leitura. Leitura é uma habilidade de fundamental importância. Se você pegar jovens na faixa dos 15 anos, nos países mais desenvolvidos do mundo, eles estão lendo em média de 7 a 9 livros por ano. Sabe qual é a nossa realidade aqui no Brasil? 15 anos, 1,8 livro ano. Dá para imaginar a distância que nós estamos desses jovens? Passe a ler muito mais do que você já lê. Leia qualquer coisa. Até a revista Caras do ano de 2001. Ah, tá velha, mas leia. O que pintar na sua frente, passe a ter o hábito da leitura. A primeira etapa do processo de seleção chama-se teste ortográfico. Você vai sentar na frente de um analista de RH, o cara vai te entregar uma folha em branco e vai ditar 30 palavras para você. Tipo, 600, escassez artificial, sucesso, licença. De 30 palavras, se você errar 7, ele vai falar assim para você: olha, muito obrigado por você ter vindo, aguarde em casa que a gente te liga. Sabe quando o cara vai te ligar? Ah, eu preciso dominar o inglês, é importante, é. Ah, eu preciso dominar o espanhol, é importante, é. Mas em primeiro lugar você tem que dominar a sua língua natal. Se você não dominar a sua língua natal, ele nem vai perguntar o seu sobrenome. Ou você domina a língua natal, ou você está fora do joguinho. Uma das facilidades de você dominar a língua portuguesa, que é uma das mais difíceis do mundo, é você ler. Passe a ter o hábito da leitura, que você vai facilitar muito o domínio da sua língua natal. Tá? Olha quais são os fatores que mais reprovam os jovens hoje a candidatos ao primeiro estágio, primeiro emprego. Erros em testes ortográficos, 40%, baixo desempenho em raciocínio lógico, 21%, mau desempenho na comunicação do vocabulário, 12%. Só aqui de cara, 73% dos jovens já vão ficar pelo caminho, não vão ter a menor chance no mercado de trabalho.
Falando um pouquinho do inglês, só para vocês terem uma ideia, essa é uma pesquisa feita em 625 grandes empresas. Aqui mostra a importância do segundo idioma, que é o inglês. O inglês é a linha comercial do planeta, é a linguagem comercial do planeta. Tá? 32% falam e escrevem corretamente inglês, 38% tem fluência, 20% falam com um pouquinho de dificuldade, 4,84% tem conhecimento técnico para leitura e apenas 3,63% não falam inglês. Traduzindo, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós somarmos 4,84 com 3,63, vai dar quase 9. Vou arredondar para 9. De cada 100 vagas que são abertas nessas grandes empresas, se em segundo lugar você não dominar o inglês, de cada 100 vagas que são abertas, na verdade você só vai disputar 9 das 100 vagas. É por isso que tem tantos jovens desempregados. Deixou tudo para a última hora. Agora que você tem que investir, em primeiro lugar, na sua língua natal, depois você vai pensar no inglês. Essa é uma foto panorâmica da Universidade de Harvard, conhecida como a universidade mais badalada do planeta. O idioma mais procurado hoje na Universidade de Harvard é o português, que vem da sala de aula do professor Nicolau da USP, que leciona Cultura e História do Brasil em Harvard. Mas por que lá em Harvard os caras estão lecionando português? Como as grandes empresas americanas têm interesse de vir para o Brasil por causa de todas as oportunidades, as empresas americanas, que são quem banca as universidades lá, estão exigindo das universidades americanas que lecionem português para esses jovens. Com que objetivo? Ocupar sua vaga, sua vaga, sua vaga e sua vaga. Um exército de jovens estão sendo preparados para vir para cá. Vão ser com esses caras que você vai disputar uma vaga no mercado de trabalho. Por isso você tem que estar acima da média em termos de nota. Só nos Estados Unidos está acontecendo isso? Não. Na Espanha, a crise que assola a economia europeia ainda vai durar mais 8 anos. Um dos países que mais estão sofrendo com a crise na Europa é um país chamado Espanha. Olha o que está acontecendo agora na Espanha. Num cenário global incerto, e a crise assola a economia da Espanha, tem estimulado muitos espanhóis a aprenderem o português. Atualmente, 1 milhão de espanhóis estão aprendendo o nosso idioma. Com que objetivo? Ocupar sua vaga, sua vaga, sua vaga. Ou seja, jovens do mundo inteiro estão sendo preparados para vir para cá. Quando a gente fala em estudos, tradicionalmente o pai e a mãe falam assim: você precisa estudar mais. O que é mais? Você não precisa estudar mais, você precisa ter uma rotina de estudo. Olha, num levantamento internacional, qual é a nossa posição em termos de estudo comparado a outros países. Esse slide mostra, quando eu falo estudos, eu estou falando de um assunto chamado lição de casa. Quando eu falo semana, eu estou falando de segunda a sexta. Olha só a nossa realidade comparada a outros países. Olha só, esse estudo foi feito em dezembro de 2014, entre 39 países, nós estamos na 27ª posição. Só para vocês terem uma ideia, estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos estão estudando em média 3,3 horas por semana, enquanto que a média mundial é de 5 horas por semana. Quando eu falo 5 horas por semana, cara, eu estou falando de 1 hora por dia. Passe a ter a rotina de 1 hora diariamente, todos os dias do ano, você estudar 1 hora por dia de lição de casa. Se você fizer isso, você vai estar de igual para igual na média internacional. Se você está estudando na média de 3,3 horas por semana, você precisa passar a estudar 48% a mais para atingir a média. Se você não fizer isso, você vai estar fora do mercado de trabalho. Olha só quais são os jovens que mais estudam no planeta hoje. Os 10 que estudam mais do planeta hoje, em primeiro lugar estão os jovens russos, que estão estudando 9,7 horas por semana. Depois vem a Itália com 8,7, Irlanda com 7, Polônia, Espanha, Hungria, Estados Unidos, Hong Kong, Macau e Holanda, na faixa de 6 horas por semana, enquanto que nós estamos estudando 3,3 horas por semana. Se a gente for olhar o ranking internacional de educação, que chama-se PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, olha só, o último foi em 2012, olha só, entre 64 países, olha a posição do Brasil. Nós estamos na 58ª posição. Por quê? Porque nós estamos estudando muito pouco. Precisamos passar a estudar no mínimo com a média internacional. E para isso basta o quê? 1 hora todos os dias. Lógico que véspera de prova você tem que estudar mais. Mas em termos de lição de casa é 1 hora todos os dias. Tá? Não poderia deixar de tocar nesse assunto para começar a terminar.
não poderia deixar de tocar nesse assunto em termos de indisciplina, também em termos de ranking internacional. Olha a nossa posição em relação a outros países. Esse também foi um levantamento feito pela OCDE o ano passado. O professor brasileiro está gastando, em média, por aula, 20% do tempo de aula com indisciplina. Ou seja, de cada 5 minutos, ele gasta 1 com indisciplina. Outro dia um jovem falou assim, mas Ricardo, é 1 minuto. 1 minuto em 5 é 20%. Imagina que você já tem seu carro, você parou num posto de gasolina e falou assim para o frentista, coloca R$100 de combustível. Aí você paga R$100, só que o cara só te coloca 80. Você vai sair satisfeito? Não. É o que acontece com o seu pai, ou você que paga o seu curso, de cada R$100 que você bota aqui, na verdade você só está levando 80 para casa. Ter uma atitude de disciplina em sala de aula é um atraso. Não tem o menor cabimento. O prejuízo é enorme para você. É um prejuízo enorme para os seus colegas, um prejuízo enorme para o professor, um prejuízo enorme para a escola, um prejuízo enorme para a sociedade e para o país. Não tem o menor cabimento cometer um ato de disciplina. É um atraso, está na hora da gente ter outros conceitos. Além disso, na hora da entrevista, hoje eles se contratam pela sua atitude, é o que eles chamam de características pessoais. Na verdade, o que menos pesa hoje é o selo do diploma onde você se formou. Outro dia, o diretor de RH da Google falou isso. Para nós aqui na Google, na Google, não interessa onde o cara se formou, interessa se o cara é bom. Se o cara é bom, ele vai trabalhar aqui. Então não interessa o selo do diploma onde você se formou. Na verdade, na hora da entrevista, além das coisas que eu já mostrei, ele vai querer saber se você é um jovem que tem criatividade, espírito de liderança e iniciativa, se você tem visão interdisciplinar, capacidade para trabalhar em equipe, equilíbrio para lidar com as adversidades, integridade social, habilidade para escolher, simpatia, cortesia, atenção e sinceridade. Quando você chega aqui no colégio e passa pelo portão e tem um funcionário lá, passa por ele e fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você entra em sala de aula, fala assim, professor, por favor, dá licença, muito obrigado, até logo. Não caia a mão direita nem dá frieira no pé esquerdo. Se você não tiver essa habilidade, você pode ter um diploma de Harvard que você não vai ser contratado. Uma pessoa mal educada, ela compromete o ambiente da equipe, comprometendo o ambiente da equipe, compromete o projeto, comprometendo o projeto, compromete o faturamento da empresa. Não se contrata uma pessoa mal educada, mesmo que você tenha um diploma de Harvard. Se você não for uma pessoa íntegra, outro dia um jovem falou assim para mim, Ricardo, mas eu sou mais ou menos íntegro. Não existe mais ou menos íntegro. Da mesma forma que não existe mais ou menos grávida, não existe mais ou menos íntegro. Ou está grávida ou não está, ou é íntegro ou não é. Você precisa ser uma pessoa extremamente íntegra. O resto, desde que vocês fizeram aqui na escola, todas essas habilidades aqui são trabalhadas em sala de aula. Para quem nunca viu como é mandar um currículo pela internet para uma grande empresa, eu trouxe aqui um exemplo. Que todo mundo conhece essa marca, todo mundo conhece essa empresa. Se você entrar no site dessa empresa, eles têm um programa chamado Sede de Futuro. E se você clicar lá, você vai ver isso aqui. Estamos buscando jovens profissionais com sede, desafio e paixão por nossas marcas, com o objetivo de atuar nas seguintes áreas: marketing, operações, técnica, logística e finanças. Você fala assim, pô, deixa eu ver, deve ser legal trabalhar na Coca-Cola, até porque lá os caras devem pagar muito bem. Você clica e vai aparecer lá, requisitos. Aqui eu tive que resumir porque não cabia. A Coca-Cola contrata profissionais de todas as áreas, de todos os cursos. Vamos dizer que você tenha feito publicidade e propaganda. Tem que ter inglês fluente, domínio em tecnologia e disponibilidade para viagem. Você fala assim, bom, fiz publicidade e propaganda, deixa eu ver como é que eu faço para mandar meu currículo. Você clica lá, vai aparecer lá, etapas do processo de seleção, inscrições online, provas online, dinâmica de grupo, laboratório de negócio e entrevista. Você fala, pô, inscrições online? Já vou me inscrever. A hora que você clicar em inscrições online, vai aparecer uma tela com um monte de campo para você preencher. Seu nome, seu endereço, sua formação e por aí vai. À medida que você vai preenchendo essa tela vai rolando, vai chegar uma hora que vai vir uma tela escrito assim, idiomas, habilidade, sim ou não? Aí o jovem fica pensando, cara, quer saber, eu vou clicar sim, porque na hora da entrevista eu me viro. A hora que você clicar sim, vai entrar uma prova online para você fazer. E se você não passar nessa prova, o seu currículo nem vai para a empresa. Hoje, para você mandar o seu currículo para as 800 maiores empresas do Brasil, você vai fazer 3 provas online. Raciocínio lógico, redação e idiomas. Se você não passar nas 3, o seu currículo nem chega na empresa. O ano passado, eram só 40 vagas, tiveram 28 mil jovens que passaram por essa etapa, e a relação candidato-vaga era de 700 candidatos para
uma vaga. Comparado com a FUVEST, então aqui eu trouxe o número da FUVEST para a gente ter essa noção de relação candidato-vaga. O ano passado, a relação candidato-vaga dos 10 cursos mais disputados foi essa daqui. Veterinária com 25 candidatos por vaga e medicina o mais disputado com 55. Cara, não é fácil ser melhor do que 25. Mais difícil ainda é ser melhor do que 55. Não é na véspera do vestibular que você vai conseguir isso. É diariamente que você vai estudando para você conseguir isso. Como eu não vim aqui para falar sobre vestibular, vim aqui para falar sobre mercado de trabalho, olha só a relação candidato-vaga hoje no mercado de trabalho. Se você quiser trabalhar numa empresa, por exemplo, como a Ford, são 768 candidatos para uma vaga. Na Bosch, 547. Na Unilever, 436. E em 2015, a média foi de 298 candidatos para uma vaga. Não é na véspera que você vai para o mercado que você vai conseguir isso. É diariamente que você vai investir em tudo isso que eu estou colocando aqui para você. Para terminar, não poderia deixar de falar sobre a prova do Enem. A prova do Enem é muito importante, lógico que é. Por quê? Se eu passar na prova do Enem, eu vou ter acesso a boas universidades. Isso é o mais importante? Isso é o menos importante. O mais importante da prova do Enem hoje, você participar da prova do Enem, que a prova do Enem, na verdade, ela é de um conjunto de habilidades. Uma das habilidades é o seu conhecimento técnico-científico. Na hora da entrevista do primeiro estágio, primeiro emprego, e já faz 5 anos que isso está acontecendo, vão te perguntar assim, me diga uma coisa, onde você se formou no ensino médio? Porque ninguém coloca no currículo onde se formou no ensino médio. Aí você fala assim, eu morei no Guarujá, me formei em 2016 no Colégio Adélia. Tá? Enquanto ele está te entrevistando, ele entra nesse site aqui, www.inep.gov.br, INEP é um instituto ligado ao MEC, que há 8 anos está disponibilizando para qualquer RH de qualquer empresa as notas do Enem dos últimos 8 anos. Ele vai lá, se ele falou Guarujá, que você falou, ele seleciona Estado de São Paulo, Cidade do Guarujá, ano 2016, área rural urbana, ele acha a média da sua turma. Não a sua nota, mas a média da sua turma. Então, assim, minha turma não foi bem na prova do Enem, mas eu fui bem na prova, você foi bem na prova do Enem, coloque a sua nota no currículo. Por quê? Porque a nota do Enem mede essas competências que são domínio de linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações de problema, construir argumentações e elaborar propostas. O que uma empresa quer hoje de um jovem? Que ele tenha domínio de linguagens, compreenda fenômenos, enfrente situações de problema, construa argumentações e elabore propostas. Você ir bem na prova do Enem, além de você ter acesso às melhores instituições de ensino, você vai dar um salto gigante num processo de seleção. Além disso, a prova do Enem, desde o ano passado, para quem tirasse acima de 600 pontos, você pode estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. E esse ano será a Universidade de Coimbra e mais 5 universidades em Portugal que estão aceitando a sua nota do Enem para você estudar lá fora. Além disso, a prova do Enem, se você tirar acima de 600 pontos, você pode se inscrever num programa chamado Ciências Sem Fronteira a partir do ano que vem, onde existe um programa de intercâmbio que tem mais de 100 mil bolsas de estudo para você fazer um estágio na graduação ou pós-graduação, estágio em qualquer universidade do exterior. Para isso, basta você tirar acima de 600 pontos. Dá para imaginar a importância da prova do Enem na sua vida e no seu futuro? Não. É de fundamental importância que todos participem da prova do Enem. Para terminar, para quem ainda não tem um plano de carreira, vão aqui algumas sugestões. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais conhecimento você tiver, mais dinheiro você vai ter no seu bolso. Escolha um caderno ou passe no seu computador e comece a anotar tudo sobre a área que você acha que você gosta. Comece a anotar tudo. Pesquise na internet, converse com pessoas que atuam na área. Converse com os professores, coordenadores. Ouça o que essas pessoas têm para te dizer. Nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca, não é por acaso. Ouça muito o que esses profissionais têm para falar para vocês. Tente descobrir o que significa sucesso para você. Se você quer prestígio, fama, dinheiro, reconhecimento ou realização pessoal, não importa. Faça exatamente aquilo que você gosta. Porque se você fizer o que você gosta, você vai ser feliz. Sendo feliz, você vai ter sucesso. Tendo sucesso, você vai ter dinheiro. Tendo dinheiro, você vai realizar seus sonhos. Todos aqui, sem exceção, já têm sonhos. E a pessoa mais importante para fazer com que isso realize seus sonhos é você mesmo. Para vocês, gaste 15 minutos, converse com orientação e coordenação e professores. São profissionais que vão te dar uma série de dicas. Para vocês que estão no ensino médio e ensino técnico, eu recomendo que você leia pelo menos a primeira página de um jornal de grande circulação diariamente.
Passe a ter esse hábito. Você vai gastar 2, 3 minutos por dia. Quando for numa livraria ou banca de jornal, toda semana tem alguma coisa, gaste 15 minutos, entre numa livraria ou banca de jornal, toda semana tem alguma publicação que vai te interessar para você montar o seu próprio projeto. E para terminar, pessoal, essa é uma matéria que saiu na revista Época, chamava-se A Hora de Vir Adulto. Essa matéria era para pais que têm filhos da 8ª até o 3º ano do ensino médio. Entre outras coisas, essa matéria diz o seguinte: para você, pai e mãe que tem filho nessa idade, é tempo de você começar a pensar em soltar as amarras dos seus filhos. Momento de incentivar os seus filhos a pensarem nas responsabilidades da vida adulta. E que o pré-requisito dessa fase, além da formação, é a disposição para o aprendizado. Mas junto dessa matéria vinha uma tabela, e eu trouxe aqui para vocês verem, que dizia: quanto custa um filho do 0 aos 21? Como todos vocês estão sentados, está aqui para vocês verem. Dá para você imaginar o sacrifício que seu pai e sua mãe estão fazendo? Dá para você entender por que os professores aqui da escola se dedicam tanto? Porque o que mais pesa dos 0 aos 21 é a educação. Pessoal, é hora de você começar a pensar na sua vida adulta. Termino com essa frase, que eu adoro essa frase, e o recado final é esse aqui, olha só: ninguém poderá ter um currículo medíocre num cenário concorrido como esse. Seus pais ou você mesmo está fazendo um sacrifício para poder estudar, os professores estão aqui se dedicando para te preparar para esse cenário, só falta você fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, você vai ter todas as oportunidades do planeta. Quem são os alunos do 3º ano aqui, por favor, levante a mão. Cara, para vocês esse ano desejo muita sorte, boa prova do Enem, boa prova do vestibular, e a todos os outros, bom estudo, muito obrigado pela atenção, fui, tchau.